Hoje, então, a gente veio visitar o meliponicultor Vanderlei Rosso, que vai nos contar um pouquinho, né, como que foi iniciar a criação de abelhas, contar um pouquinho da sua criação, dos seus manejos. Olá pessoal, tudo bem? Eu comecei a minha criação de abelhas faz aí 7 anos. Anteriormente eu criava abelhas apis no interior aqui do estado, ali na região mais central do estado. Mas aí eu comecei a ter uma certa dificuldade pela distância e tal, né? Então eu não consegui manter o meu apiário de abelhas apis, né? E como eu sempre criei abelhas e gosto muito de abelhas, eu optei então pela alternativa das abelhas nativas sem ferrão, né? Que a gente pode criar junto da casa, aqui como a gente está vendo, né? Eu crio elas aqui no meu pátio, sem problema nenhum, com circulação de pessoas aqui nesse ambiente, né? Então, a abelha nativa sem ferrão tem essa vantagem, né? Da docilidade, a gente pode criar próximo da nossa casa. Então eu comecei em 2014 a minha criação. Inicialmente eu comprei 10 colmeias de abelha mandaçaia e posteriormente eu fui multiplicando. E hoje eu tenho aqui mais de 100 colmeias, principalmente da abelha mandaçaia, que é o meu foco. O meu objetivo principal é a produção de enxames para comercialização. Eu vendo enxames, né? E aqui a gente pode ver as colmeias, elas estão alojadas aqui próximas umas das outras, né? Sem nenhum problema. A mandaçaia tem essa característica, uma abelha muito dócil, e a gente pode criar elas, alojar elas muito próximas umas das outras, né? Sem ter problema. Um detalhe importante no meliponário sempre é ter sombra. A gente não pode colocar as abelhas diretamente no sol, então é importante, como vocês estão vendo aqui, na sombra aqui das laranjeiras, né? Pode utilizar outras árvores, abrigos, né? Com telhados. O importante é a sombra, tá? Também usa esse telhadinho individual em cada caixa, né? Tem uma peça de cerâmica que eu uso, tá? E o modelo de caixa, isso é importante também. Eu gosto de ter a padronização das caixas, né? Todas são do mesmo modelo, são modelo IMPA, é um modelo que funciona bem para algumas espécies, para mandaçaia inclusive, né? Então todas elas são iguais, exatamente iguais. Aqui a gente tem o alimentador modelo Rosso, é um alimentador que foi desenvolvido em 2017, a gente desenvolveu esse alimentador para facilitar então o processo de alimentar as abelhas, especialmente nos períodos de entre safra, no inverno especialmente, né? Então ele é bastante simples. Ele tem uma peça aqui de madeira, uma base aqui de madeira. Aqui é o túnel de entrada por onde as abelhas acessam a colmeia, e aqui em cima tem um furo para encaixar a garrafinha. A garrafinha ela tem um furinho aqui de 2 milímetros, no máximo 2 milímetros. O ideal é até fazer um pouquinho menos, né, para não ter o risco de escorrer o alimento. Então a gente não precisa abrir a caixa para alimentar as abelhas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe uma garrafinha cheia de xarope aqui. Isso aqui é um xarope que tem 50% de água e 50% de açúcar, né? E a gente simplesmente vai virar aqui, ó. Dá para ver ali a gotinha, não vai cair, ó. Não vai cair. Se cair, se ficar pingando, pode causar outro problema, né? Vai atrair outras abelhas de fora, especialmente apis, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. E tá feito o processo de alimentação. O que vai acontecer agora? As abelhas logo vão perceber que tem alimento aqui, ó, e vão levar esse alimento lá para dentro. Elas vão sugando, digamos, esse alimento e vão levando para os potes. Então, agora em 3, 4 horas, no máximo 5 horas, esse potinho vai estar vazio, né? Então elas vão transportar isso aqui lá para os potinhos da colmeia, fazer uma reserva lá interna. Em quanto tempo tu faz essa reposição, ou como que seria essa orientação desse manejo do fornecimento, né, da água com açúcar, né, desse alimento? Aqui no meu caso eu alimento elas no inverno. Então durante esse inverno eu devo ter alimentado umas 4 vezes.
Então cada garrafinha dessas aqui tem 100 ml, tá? Então eu alimentei umas 4 vezes durante o inverno, tá? Tem algumas colmeias que praticamente não precisam de alimentação. Então, as que eu alimentei mais foram 4 vezes. Deve ter colmeia aí que eu não alimentei. Então, o que eu faço, né? Eu dou uma examinada interna, né? Se a colmeia tem uma reserva boa de alimento, não é necessário alimentar. Então também essa é uma vantagem desse tipo de alimentador, né? Que você alimenta de acordo com a necessidade do enxame. Tem enxames que não precisam ser alimentados e outros que precisam. Inclusive eu posso regular a quantidade, né? Eu posso colocar meia, eu posso colocar cheia, né? Então a gente controla a quantidade de alimento de cada enxame, tá? Então é assim que funciona. Então eu alimento no inverno, e também agora na primavera, aqueles enxames recém-formados, enxames bem novos, né? Eu alimento no início para incentivar o desenvolvimento, para que eles cresçam rapidamente, desenvolvam, aumentem a população rapidamente. Então no início, logo depois das divisões, eu dou uma alimentada também. Tá? Mas não precisa assim alimentar desnecessariamente. Inclusive se a gente for alimentar em excesso, isso aí pode causar até problema, né? Pode fermentar ali o xarope. Então a gente tem que alimentar na medida certa, digamos. Tem que examinar cada caixa e só alimentar aquelas que realmente precisam. Vanderlei, observando aqui, parece que essa caixa está fechada. O que está acontecendo nesse caso? Aqui o que aconteceu foi o seguinte, essa caixa acabou apodrecendo, e as abelhas fizeram um furo de acesso à caixa lá atrás. Então elas estão entrando lá por trás. E aí o que elas fizeram? Elas fecharam aqui, ó. Elas inutilizaram então esse túnel de entrada que tinha aqui, porque justamente elas preferiram um outro lá. O outro é uma caixa velha, já que apodreceu aqui. Então elas estão entrando aqui atrás, aqui, ó. Então elas fecharam essa parte aqui. O túnel de entrada fica lá atrás. Aqui saiu uma abelha, aqui está outra. Elas estão entrando e saindo por aqui, ó. Então esse aqui, ó, o que acontece? Isso aqui está inutilizado, né? Inutilizado. Eu não posso mais usar isso aqui, colocar o xarope aqui, ó. Se eu colocar um xarope aqui, ó, o que vai acontecer? Está fechado ali dentro, as abelhas não acessam mais esse xarope, vem abelhas de fora. Abelhas de fora. Pode atrair apis, por exemplo, se eu colocar o xarope aqui. As abelhas circulam por aqui, apis, arapuá, né? Elas vão perceber que tem alimento aqui. Não tem nenhuma abelha guardiã protegendo isso aqui, essa estrutura, né? Então as apis provavelmente pegariam o alimento e aí pode causar problema. Agora então vamos visualizar então um enxame, né? Aqui nós temos uma colmeia de mandaçaia. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nesse enxame. A gente está saindo do inverno agora, hoje é dia 2 de setembro, olha aqui a rainha. É um enxame forte, considerando, né, que recém está finalizando o inverno, é um belo enxame. Esse é um enxame que em pouco tempo ele vai estar com a população bem desenvolvida, a gente vê pela quantidade de cria aqui, então a gente vai poder dividir esse enxame, de um enxame faz 2. Então aqui nós temos células novas, né? A rainha estava aqui, então significa que ela estava já pronta aqui para fazer a postura nessas células aqui, ó. Como é que funciona? Inicialmente as abelhas colocam alimento ali dentro das células, né? Essas células recém-construídas. A rainha vem e deposita o ovo e imediatamente as abelhas fecham, que nem esse aqui, ó, fecham as células. E aí vai nascer a larvinha, ela vai se desenvolver, depois de um certo tempo nasce uma abelha. Tá? Então aqui são os discos de cria que a gente chama. Aqui nós temos mel, depósitos de mel. Todos esses potes aqui, ó, na volta, são de alimento. Então aqui pode ser que tenha algum de pólen, né? Mas a maioria aqui, esses mais escuros aqui, são de mel. Então ela está com uma boa reserva, né? Um enxame muito bom. Enxame bem interessante.
Vanderlei, a gente observa que aqui tu tem bastante de presença de plantas, né, flores. Fala um pouquinho, né, sobre as tuas plantas que tu tem aqui, como que funciona, né, esse manejo, né, para as abelhas sem ferrão alimentar, né, com a florada natural. Certo. Bom, eu sempre costumo falar, né, que é muito importante a gente plantar árvores, recursos, né, naturais para as abelhas. E aqui um exemplo que a gente tem aqui no meu pomar é essa planta aqui, que é uma planta excepcional para as abelhas, que se chama fruto do sabiá. Ela produz uma florada muito boa, é bastante atrativa para as abelhas, né? Aqui a gente pode ver, tem várias abelhas mandaçaia, aqui tem mirins, tem jataís, elas estão coletando néctar e pólen, né? É uma planta assim fácil de ser multiplicada. A gente pode obter novas plantas através de sementes ou através de galhos. Normalmente eu corto um galho assim de uns 20, 30 centímetros, coloco em vasinhos, né? Em seguida ela já começa a brotar e desenvolve uma nova planta. Então é uma planta assim que eu recomendo para quem cria abelhas nativas, né? Especialmente a mandaçaia que eu tenho aqui, ela gosta muito dessa planta, né? E o que eu faço aqui, ali atrás eu tenho, ali eu desenvolvo, depois até a gente pode visualizar ali, eu sempre tenho mudas, né? Então mudas de várias espécies. Aqui a odontonema, também é uma abelha, é uma planta que é bastante procurada pelas abelhas. As abelhas gostam muito, né? Agora ela não está florida, mas ela vai acabar florescendo logo mais, né? E fornece então recursos aí naturais para as abelhas. E o que eu tenho feito aqui, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu desenvolvo muitas mudas e aí faço doações, né? Então é difícil uma pessoa vir aqui em casa e não sair com uma mudinha, né? Então as abelhas agradecem aí, né? O ambiente agradece. E é uma maneira de a gente ajudar aí as nossas abelhas. Aqui tem, esse aqui é a goiabeira também, que a floração é muito boa para as abelhas, é uma planta nova. Aqui é mirtilo, aqui o araçá também. Araçá, as abelhas gostam bastante da floração. E essa estrutura aí, para que tem? Essa aqui? Isso aqui é o seguinte, aqui eu tive alguns problemas com pássaros. Tem um pássaro chamado alma de gato, também conhecido como anu vermelho, né, que é um pássaro que gosta muito de abelhas. Então o que acontecia? Ele vinha aqui, vários, né? Normalmente ele anda sozinho, mas eram vários que vinham aqui. Então ele pousava no chão aqui e ficava saltando, assim, à medida que ele via uma abelha na entrada da caixa, ele saltava e comia abelha. Então comia muita abelha, né? Eu ficava observando e tal, e comia muita abelha. Aí o que eu fiz, né? Eu coloquei esse metal aqui, ó. Então ele reflete a luz, ele fica girando com o vento, né? E ele dá um reflexo. E ele assusta esse pássaro, alma de gato. Então funcionou muito bem. Depois que eu coloquei essa estrutura aqui, aí eu coloquei outras aqui atrás também, né? Então quando dá um reflexo, ele se assusta e vai embora. Inclusive ele parou de vir aqui. Para outros pássaros não funciona. Então aqui a gente vê circulação de sabiá, de saíra, de sanhaço, tico-tico, tumbacica e outros pássaros, né? E esses não comem abelhas, pelo menos eu não tenho visto aqui. Mas o alma de gato que comia muita abelha, com isso aqui eu resolvi. Aqui, pessoal, eu tenho um cantinho onde eu faço as mudas de plantas que são muito boas para as abelhas. Então aqui nós temos a amora, a nossa amora. Aqui a Ora pronobis, que é uma bem interessante, as abelhas nativas gostam muito. Essa aqui é a astrapeia rosa também. Essa aqui floresce no inverno. Ela produz bastante néctar, embora não seja um néctar muito concentrado em açúcares, mas ela floresce numa época de escassez de flores, né, no inverno. Esse aqui é o fruto do sabiá, que é muito bom. Aqui a odontonema também produz uma flor bastante atrativa para as abelhas nativas. Aqui nós temos o margaridão amarelo. Esse aqui floresce 2 vezes, eu consigo
florações 2 vezes por ano, em novembro e depois em maio. Aqui nós temos a canela, também excelente, excelente. Ela floresce no finalzinho do inverno. Eu tenho aqui na frente uma planta bem grande, né? Floresce muita flor para as abelhas, né? Então aqui é um cantinho que eu tenho de produção de mudas. Algumas eu planto aqui nas praças, outras eu faço doações e assim vai. Então é importante a gente sempre plantar, né, para as nossas abelhas. Aqui, pessoal, eu tenho algumas colmeias da abelha guaraico, que é uma abelha nativa também aqui do Rio Grande do Sul. Uma abelha que a gente pode criar, então, é uma abelha nativa. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Obviamente ela é diferente da mandaçaia. É uma abelha bem dócil, bem dócil. Aqui a gente pode ver os discos de cria. A rainha já deve ter descido ali para baixo. Aqui nós temos gel próprios, as abelhas colocam isso aqui para vedar a colmeia, né? Então elas colocaram toda essa parte superior aqui, né? Aqui potes de mel, toda a volta ali está cheia de mel. É uma abelha bastante dócil, fácil de ser criada. Aqui eu quero mostrar para vocês esse detalhe aqui do alimentador. Aqui como as caixas elas estão em suportes junto da parede, aqui tem muita circulação de lagartixas. Então eu comecei a perceber que as lagartixas estavam comendo as abelhas. Elas vinham aqui na entrada da colmeia e comiam as abelhas. Aí então coloquei isso aqui é de uma garrafa PET, né? A gente corta a parte ali da garrafa PET e fixa aqui na entrada. Então isso aqui dificulta, as lagartixas não tem mais como comer as abelhas. Então resolveu o problema das lagartixas. Bom, aqui, pessoal, eu tenho o modelo da caixa IMPA que eu tenho utilizado. Essa caixa ela é composta por várias partes. Aqui nós temos o fundo, depois aqui nós temos o ninho. Tem essa parte, essa divisória aqui é móvel. Existe um encaixe aqui. Então esse tipo de divisória facilita bastante na hora da divisão. Então eu coloco aqui. E em cima aqui nós colocamos o sobreninho, que é essa outra parte. Eu vou mostrar na parte interna aqui, ó. Então o sobreninho na parte inferior ele tem essa mesma chapa, semelhante a essa aqui, ó. São iguais na verdade, ó. Então elas encaixam aqui perfeitamente, ó. Aqui tem os furos para a circulação das abelhas. Então as abelhas normalmente elas colocam os discos de cria nessa parte central aqui e ao redor elas colocam os potes de alimento. Então na hora de fazer a divisão é muito fácil, como nós temos duas chapas aqui. O que acontece? A gente simplesmente faz isso aqui, ó, e divide o enxame em duas partes, sem causar rompimento dos potes. Os potes eles estão colocados nessa parte aqui, ao redor do ninho, né? Então a gente simplesmente divide aqui, ó, sem causar o problema de rompimento dos potes. E isso aqui é muito importante, o não rompimento de potes, porque evita a questão dos forídeos, né? No caso, quando há rompimento de potes, os forídeos são atraídos pelo cheiro para dentro da colmeia e acabam se multiplicando e muitas vezes exterminando os enxames. E por fim aqui nós temos essa outra parte aqui. Eu utilizo um plástico na parte superior aqui, logo abaixo da tampa, né? Coloco esse plástico aqui para que as abelhas não colhem os potes na tampa, e ainda coloco essa outra chapinha aqui para vedar completamente aqui, ó. Então isso aqui veda completamente, não entra luz, né? Não entra luz, não entra vento, né? E o que acontece é que a propolização então é mínima, né? Como não tem fresta aqui, a propolização é mínima. E por fim a tampa, né? E essa sobra do plástico ser um pouco mais
longa, né, do que a caixa, ela tem alguma vantagem ou poderia ser justinho esse plástico? Poderia ser mais justinho, né? Poderia ser mais justinho, mas aqui até existe uma vantagem, né? Se o telhado não é muito bom, como eu uso telhados individuais, né? E no caso de uma chuva com vento, por exemplo, esse plástico, o que acontece? A água vai acabar escorrendo para baixo, né? Até eu prefiro, assim. Inicialmente eu usava plásticos mais justinhos, cortava aqui, mas ultimamente eu tenho preferido um pouquinho mais, um pouquinho maior, em função disso, né? Que ajuda aqui na prevenção, então, de entrada de umidade para dentro da caixa. E a coloração amarela, verde, tem algum objetivo específico ou seria mais estética mesmo? No meu caso aqui é mais estética, né? Então, o ideal é sempre usar cores mais claras, as cores que são percebidas pelas abelhas, né? Então eu prefiro usar amarelo, verde, azul, essas cores mais claras. Tá? Outro detalhe aqui é o alimentador, que faz parte aqui da caixa. Assim que eu construo a caixa, eu já coloco o alimentador. Tá? O alimentador então é constituído por uma base aqui, uma base de madeira. Ela é fixada então na entrada da caixa. Aqui nós temos o túnel de entrada. Tá? E aqui então um furo aqui superior para encaixe da garrafinha. A tampa tem um furinho aqui de 1,5 mm mais ou menos, enche de xarope e coloca aqui, sem a necessidade então de abrir as caixas. Então aqui são os alimentadores. Esse modelo aqui é o modelo tradicional, que é o mesmo esse que eu já mostrei aqui na caixa, né? O modelo tradicional. Esse outro modelo aqui é um modelo com labirinto. Então aqui nós temos a entrada é aqui, tá? Aqui tem um labirinto interno que vem por aqui, ó, vem aqui, aí sobe aqui e volta aqui, e aí segue aqui, ó, em direção à caixa. A caixa estaria aqui, tá? Vamos abrir aqui para mostrar, então, ó. Vamos mostrar aqui, aqui, ó. Aqui é a entrada lá de fora, né? A abelha vem por aqui, sobe aqui, vem aqui, e aqui, ó, aqui fecha, né? E ela vem em direção à caixa aqui, ó. A caixa está aqui, tá? Então a gente simplesmente fixa, vamos mostrar aqui, fixa na caixa com esses dois parafusos, ó. Fica bem firme, aqui tem os dois parafusos, vamos juntar as duas peças. E por fim a gente coloca a garrafinha aqui, tá? Esse é o modelo com labirinto. Esse outro modelo aqui também é com labirinto, só que o labirinto é na forma de um S, tá? Então as abelhas, elas entram por aqui, parte externa aqui, né? Elas entram por aqui, seguem esse túnel e acessam a colmeia por aqui, a caixa, tá? Essas duas peças, elas são fixadas, a gente pode colocar parafuso, um parafuso aqui, outro aqui, ou até mesmo cola. Pode ser colocado cola. E aqui, esse furinho aqui é para parafuso que fixa o alimentador à caixa. Então são modelos, né? São variações do mesmo modelo, do modelo Roso, né? São variações. Esse é o modelo tradicional e aqui os modelos com labirinto. Esses modelos foi você mesmo que desenvolveu? Foi. A gente desenvolveu em 2017 esse aqui é o modelo tradicional, né? E posteriormente então a gente fez algumas adaptações, algumas modificações, produzindo essas variações do alimentador. Esse é um alimentador já bastante usado, né? Tem muitas pessoas no Brasil, inclusive em outros países, utilizando, né? Pela facilidade. É um alimentador que você utiliza sem a necessidade de abrir as colmeias, né? Facilita muito o processo de alimentação. Tem um detalhe importante também aqui, que não é necessário fazer limpeza, fazer remoção de geoprópolis do alimentador. Como os encaixes aqui são perfeitos, ó. Então aqui um detalhe interessante é que a tampa da garrafa ela deve tocar o túnel de entrada, então não fica espaço sobrando aí. Então as abelhas não vão depositar geoprópolis, né? Então isso facilita muito o processo de alimentação, porque justamente não é necessário fazer remoção de geoprópolis
quando o alimentador não está sendo utilizado. Agradecemos então, Vanderlei, as tuas contribuições e conhecimentos, né, que ao longo de uma trajetória na meliponicultura conseguiram passar para nós hoje. Eu agradeço a visita e quero dizer que a gente está sempre disponível para pessoas que estejam interessadas em criar abelhas, né? A gente pode passar informações, pode passar um pouquinho da nossa experiência. As abelhas desempenham um papel importantíssimo hoje no ecossistema, né? Nós precisamos das abelhas cada vez mais. Existem hoje cerca de 70% das nossas plantas nativas dependem em algum grau da polinização das nossas abelhas, especialmente das nossas abelhas nativas. Então, quanto mais pessoas criando abelhas nós tivermos, melhor para todos nós. Obrigado, um abraço a todos.